A paz de Deus com todos os irmãos aí do grupo. Irmãos, aí respondendo aquela pergunta que o nosso irmão Silvério, né? Ele é diácono da Presbiteriana do Brasil, né? Muito bacana, né? Ele trabalha comigo e ele fez essa excelente pergunta. Uma pergunta muito inteligente, né? Muito boa a pergunta. Então ele fez a pergunta se por que que muitas pessoas, né? Leva uma vida de qualquer maneira, né? Aí fora no mundo. E depois, quando está ali, vamos dizer, na última hora da sua vida, né? Eles aceitam Jesus, né? E, e muitos dizem que eles estão salvos, né? Estão salvos. Porém, eles não foram batizados. Eles creram, né? Na última hora, viveu a vida inteira no mundo né? E na última hora eles aceitaram a Jesus, né? Aceitaram a palavra, aceitaram Jesus, porém não deu tempo, não foi batizado. E, né? Então se diz, né? Que eles receberam, foram salvos. A pergunta é essa. E a nossa irmã Rosa também falou: eu também gostaria de saber, né? Porque está escrito, né? Que todo aquele que crer e for batizado será salvo, né? Então tá bom, irmão. Vamos ver o que a palavra diz, né? Só para nós entender bem certinho, não existe regra, né? Ser uma exceção, tá? Então não se esqueçamos que o mesmo Jesus que diz, né? Quem crer e for batizado será salvo, foi o mesmo Jesus que quando estava crucificado ao lado de dois ladrões, um, na verdade, blasfemou contra ele, zombou dele, né? Mas enquanto o outro repreendeu aquele ladrão, dizendo: Você não teme a Deus, né? Nem nesta hora em que nós se encontramos, nós estamos aqui porque merecemos, mas esse justo, o que ele fez de mal? Então ele olhou para o Senhor Jesus e disse: Senhor, lembras de mim quando entrares no teu reino, né? E o Senhor olhou para ele e disse: Em verdade vos digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então ele alcançou a salvação, né? Ele estava numa situação, não tinha como ele descer da cruz, não tinha como ele cumprir o mandamento do batismo, e ele falou, né? Ele arrependeu e o Senhor Jesus confirmou a salvação dele, não é isso? Então é o que eu falo, precisa entender, né, que toda a regra tem uma exceção. Essa é uma, não é verdade? Então não vai cair em contradição. Então aquilo que Jesus disse: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Então com o ladrão não cumpriu. Jesus falou, mas abriu uma exceção? Abriu, né? Abriu uma exceção. Ou Jesus caiu em contradição? Não. Eu não entendo que ele caiu em contradição. Ele abriu uma. Toda regra tem uma exceção, né? Então, como que nós vamos entender isso aí? É a seguinte: se uma pessoa já ouviu, teve oportunidade, é testemunhado, já foi evangelizado, muitos já foi até em batismo, né, e ficou lá e não aceitou, né, não decidiu, não foi batizado, é verdade? Ele não é mais inocente e ele está nas últimas horas lá, então aí para esse, não, ele não é mais inocente. Então a palavra é muito clara dizer que não tem Deus não tem o culpado por inocente, mas também não tem o inocente por culpado. O amor de Deus é assim, ele é justo, tá? Deus, ele é justo, tá? Ele é a própria justiça, ele é a própria verdade. Uma pessoa é inocente, ele não tem como culpado, mas se for culpado, ele também não tem como inocente, né? Então vamos entender bem isso, né? Vamos entender bem.
Então, nós vamos fazer leitura para nós entender um pouquinho sobre esse assunto, né? Lucas 23, 39 a seguir diz assim, ó: um dos criminosos que estavam crucificados ali insultava Jesus, dizendo: o Senhor não é o Messias? Então salve a ti e a nós também. Você não é o Messias? Mas, porém, o outro respondeu dizendo: você não teme a Deus? Você não está debaixo da mesma condenação? A nossa condenação ela é justa, e por isso estamos recebendo o castigo que nós merecemos, por causa das coisas que nós fizemos. Mas este justo não fez nada de mal. Então ele disse ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor Jesus respondeu para ele: eu afirmo que hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso, né? Então você viu que esse se arrependeu, ele não foi batizado nas águas, certo? Vamos ler agora Romanos capítulo 2, verso 9. Então aqui é o apóstolo Paulo, né? Com a sabedoria que Deus deu para ele. Vamos ler com atenção, vocês prestem atenção. O que o apóstolo Paulo diz aqui, ó: haverá sofrimentos e aflições para todos os que fazem o mal, primeiramente para o judeu e também para os gentios, né? Porque os judeus tinham a lei de Deus, os gentios não, né? Então haverá sofrimento e aflição, né? Primeiramente para o judeu, se eles fazem mal, e também para os não-judeus, que são gentios, né? Quem tem a lei de Deus e quem não tem. Fez mal? Fez. Então, né? Na verdade, vai ter aflição e sofrimento naquele dia. Mas Deus dará glória e honra e paz a todos os que fazem o bem, a todos. Primeiramente dos judeus, que têm a lei de Deus, e também aos não-judeus. Ah, mas eles não é gentio, não é judeu, né? É criatura, não é crente, não foi batizado, não tem a lei de Deus, né? Não é verdade? Mas aqui a palavra Paulo está dizendo: mas Deus dará glória e honra e paz a todos os que fazem o bem, primeiramente dos judeus, depois dos judeus, né? E também dos gentios. Aí diz aqui, ó: pois Deus trata todos com igualdade, porque as pessoas que Deus aceita, olha só para nós, presta atenção, as pessoas que Deus aceita não são aquelas que somente ouvem a lei, que sabe a verdade, que foi batizado, que fala em língua, que profetiza. Não, isso é muito bom, né? Mas não é somente o que ouvem a lei, mas aquelas pessoas que fazem o que a lei manda. Os gentios, né? Eles não têm a lei, mas quando eles fazem pela sua própria vontade o que a lei de Deus manda, eles são a sua própria lei, embora não tenham a lei de Deus. Eles não têm, vamos traduzir. Uma pessoa que não é crente, certo? Ele compra, ele paga, tá? Ele tem uma vida honesta, é uma pessoa de bem, uma pessoa direita, ele não é crente, tá? Só que ele é um ímpio com obra de justo, não é verdade? Então é isso que Paulo está dizendo aqui. Então essas pessoas, por exemplo, a igreja primitiva, os apóstolos foram decapitados, foram mortos, né? Roma governava Jerusalém, foram perseguiram, não foi? E exterminaram os primeiros cristãos. E quem que reinou todos esses tempos? Foi Roma, foi a idolatria, não foi? Tá, mas depois houve uma revolução através de Martinho Lutero, foi? Lá de dentro da Igreja Católica mesmo.
ele começou a achar uns pontos errados, já era Deus trabalhando, tá? Então ele é o reformador, né? Então saiu a igreja luterana, né? Saiu as presbiterianas, batista, metodista. De onde que veio o irmão Luiz Franciscão? De onde que o Luiz Franciscão Deus usou dele? Ele veio dessas igrejas, da reforma, foi de lá que ele veio. Então, se hoje nós estamos nessa graça, nessa doutrina maravilhosa, mas Luiz Franciscão saiu de lá, ele saiu de lá, tá? E ele passou aqui na terra. Quando Luiz Franciscão, Deus levou ele, não tinha todas essas leis de hoje, né? E Deus mostrou alguma parte para ele, ele veio no Brasil, evangelizou, deixou os anciãos, voltou e a missão dele acabou. Porém, essa obra que está agora, a Congregação Cristã no Brasil, que está florida, né? Ela teve mais aperfeiçoamento e está no ponto que nós estamos, né? Mas espera aí, da onde que veio? Veio, todo saiu da Igreja Católica, todo saiu de lá. Foi um caminho que Deus tomou e foi brilhando, e foi vindo, e foi revelando, e foi dando entendimento, e foi chegando, certo? Entendeu? Aí é que tá, entendeu? Então, aí Paulo está dizendo, e eles, as criaturas, quando eles mostram pela sua maneira de viver, de agir, eles mesmos têm a lei escrita no seu coração. A própria consciência deles mostra que isso é verdade. E os seus pensamentos, que às vezes os acusam e às vezes o defendem, também mostram isso. E de acordo com, ao que Paulo fala aqui, ó, de acordo com o evangelho que eu anuncio, assim será naquele dia, em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgará os pensamentos secretos de todas as pessoas. O que dizer de você? Você diz, eu sou judeu. Por exemplo, nós vamos traduzir para nós. Eu sou um cristão, né? Eu sou crente. Aí aqui fala, confia na lei, se orgulha do Deus que você adora, você sabe o que Deus quer que você faça e aprende na lei de Deus a escolher o que é certo. Você tem a certeza de que é guia do cego, luz dos que estão na escuridão, orientador dos que estão sem que não, do que não tem instrução, é professor do jovem. Você está certo de que encontra na lei, é, de Deus a apresentação completa do conhecimento da verdade. Né? Nós não fala assim, nós estamos na verdade, nós estamos na graça do Filho de Deus, é assim que nós fala. Você ensina os outros, e por que é que não ensina você mesmo? Você afirma que não se deve roubar, porque você mesmo rouba. Se você diz que não se deve cometer adultério, por que você comete adultério? Você odeia os ídolos, mas rouba as coisas dos tempos. Você se orgulha de ter a lei de Deus, mas você é uma vergonha para Deus. Olha só, você se orgulha de ter a lei de Deus, mas é uma vergonha para Deus. Olha, irmão, que palavra doída para nós. Por quê? Porque você desobedece à lei de Deus. Pois a Escritura Sagrada diz assim, ó, as pessoas que não são crentes, que aqui fala os não-judeus, os gentios que não são crentes, fala mal de Deus, sabe por culpa de quem? Aqui fala, por causa de vós, eles blasfemam de mim por causa de vós, que vocês dizem que está na lei de Deus. A circuncisão só tem valor se você é judeu, se você obedecer à lei. Porém, se não obedecer, é como se você não tivesse sido circuncidado. Então vamos traduzir para nós, né? Só tem valor a nossa crença, irmãos, o nosso batismo, se nós obedecer a lei de Deus. Se nós não obedecer a lei de Deus, não adianta nós dizer que só é crente, só tem rótulo, tá? Se um homem que não foi circuncidado, vamos dizer, ou não é crente, obedece aos mandamentos da lei de Deus, né? Deus o trata ele como se ele
fosse crente. Olha, como se ele fosse crente, é muito bem claro. Como se ele fosse circuncidado. Assim vocês, judeus, vocês que se dizem cristãos, serão condenados pelos próprios gentios naquele dia, pois vocês desobedecem à lei de Deus, apesar de terem essa lei escrita e de serem batizados, de serem circuncidados, enquanto que os não-judeus, os gentios, obedecem à lei, embora não sejam crentes, não sejam batizados e não sejam circuncidados. Portanto, eu pergunto: quem é judeu de fato, na verdade? É os batizados? É os circuncidados de verdade? É claro que não. É aquele, é aquele que não É claro que não é aquele que é somente judeu ou somente batizado, somente por fora. Só por fora? Não, né? Não adianta. Pelo contrário, o verdadeiro cristão, o verdadeiro judeu, presta atenção, são aquele que é crente, que é cristão ou que é judeu por dentro, pelas obras, aquele que tem o coração circuncidado. E isso é uma coisa que o Espírito de Deus faz, é que a lei escrita não pode fazer, tá vendo? Não adianta nós dizer que somos cristãos, mas se nós não estamos andando, às vezes uma pessoa que não é crente alcança a salvação, se ele tiver aquela lei, né, de ter um temor de Deus. Ele não conhece a lei de Deus, mas ele é um ímpio com obra de justo. Não adianta nada, naquele dia nós é batizado, mas nós tem obra de ímpio, não vai adiantar nada. Deus é justo. Então diz aqui, ó, e o louvor que essa pessoa recebe não vem de seres humanos, tá vendo? Tá falando do gentio, da pessoa que não conhece Deus, não vem de seres humanos, mas vem de Deus. Então, irmão, nós precisamos entender bem essa parte aí. Sabe, a pessoa precisa entender bem, existe uma exceção. Naquele dia não vai ter muita surpresa. Lá fala que os primeiros serão os derradeiros. E muitos dos derradeiros serão os primeiros, não vai ter surpresa. Lá fala assim, Jesus ensinou assim, que naquele dia, muitos dos filhos do reino será lançado nas trevas exteriores e ali haverá pranto e ranger de dentes. Né? Não é verdade? E muitos virão do Oriente, do Ocidente, e eles vão se assentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Enquanto muitos batem no peito, né? É verdade, muitos que dizem que é filho do rei vão ser jogados nas trevas exteriores e ali haverá pranto e ranger de dentes. De maneira que os primeiros serão derradeiros e os derradeiros serão primeiros. Então você vê que Deus, ele é Deus da justiça, tá? Então, nós vamos chegar aqui qual é o verdadeiro batismo que salva, né? Então é aqui, ó, o verdadeiro batismo que salva, nós vamos ler aqui agora. Ó, 1 Pedro capítulo 3, verso 18. Presta atenção, o Pedro aqui vai dizer qual é o verdadeiro batismo. Ó. Pois o próprio Cristo sofreu uma vez por todas pelos pecados, um homem tão bom em favor dos maus, para levar nós a Deus. Ele morreu no corpo, mas foi ressuscitado no espírito. E no espírito ele foi e pregou aos espíritos que estavam presos. Esses espíritos que estavam presos, né, eram os espíritos daquelas pessoas que não tinham obedecido a Deus quando ele ficou esperando com paciência nos dias em que Noé estava construindo a arca. E somente 8 pessoas foram salvas, e foram salvas pela água. Agora presta atenção que aqui está o mistério. Ó. Aquela água do dilúvio representava o batismo. Aí vai traduzir o nosso batismo agora, que agora vos salva nós, né? Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, tá vendo? Ele não é material, lá na água do tanque. Nem aquele batismo do tanque que salva nós, lá na água, lá no tanque. Então, o que está falando? Esse batismo não é lavar a sujeira do corpo, lá no tanque, mas é um compromisso, um arrependimento feito com Deus, o qual vem de uma
consciência limpa e pura, um arrependimento, né? É de uma boa indagação para com Deus. Essa salvação vem por meio do arrependimento e da ressurreição em Jesus Cristo. Simples, tá vendo? É aquilo que Jesus disse, né? Tem que nascer da água, mas nascer do Espírito. Não adianta nascer só da água. Não adianta nascer somente da água, né? Então, foi Pedro que disse isso aqui. O verdadeiro batismo é de uma boa indagação para com Deus, que foi o que aconteceu com o ladrão na cruz. Tá certo, irmão? Então, isso é uma exceção, não é uma regra, é uma exceção. A regra verdadeira tem que crer e ser batizado, mas não vamos taxar ou condenar alguém que estava na última lá e morreu e dizer: esse não tem salvação porque não foi batizado. Nós não podemos entrar nesses pormenores, porque existe batismo da pessoa de uma boa indagação para com Deus. Se ele nunca ouviu o evangelho, ele era inocente, nunca teve oportunidade, ele tem a salvação, sim. Agora, se ele já é conhecedor e ele já não era inocente, aí é diferente. Aí sim, aí ele precisava ser batizado, sim. Ele rejeitou o mandamento do batismo, né? Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá bom, irmão? Paz Deus. Deus abençoe a todos os irmãos do grupo.